Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje eu vou responder uma dúvida que eu recebi aqui recentemente nos nossos canais sobre qual o tempo para um leigo entrar na área DBA. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre qual o tempo realmente que eu considero que seja um tempo considerável aí, qual que é a média que a gente tem visto aí de profissionais que estão começando. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações para você não perder os nossos próximos conteúdos, porque o nosso objetivo aqui é poder destravar a sua carreira profissional para o próximo nível. E vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Acho que com relação a tempo para entrar numa área específica, cada um tem a sua particularidade, tem a sua particularidade individual ali mesmo de conseguir absorver um conteúdo de forma mais rápida ou não, tá? Eu acredito, se você tem alguma dificuldade, por exemplo, com tecnologia, eu acredito que você tem que se dedicar mais. Eu não acredito que você precisa ter o dom da área de tecnologia para você ocupar um cargo específico, mas é importante que você entenda que se você está rendendo bem ou não, muitas vezes vai ser necessário uma dedicação um pouco maior para você conseguir, tá? E a respeito dessa questão do tempo, né? Eu acho que depende muito da qualidade do tempo que você está dispondo para aquele tipo de coisa, né? Uma coisa é você está disponibilizando aí um tempo estudando, mas muitas vezes não aplicando na prática, muitas vezes não tendo foco naquilo que você está fazendo, ou muitas vezes simplesmente ouvindo e vendo alguma coisa e não executando ali os projetos que estão sendo propostos, tá? Então, acredito primeiro na qualidade do tempo que você está disponibilizando para o seu objetivo. É realmente algo importante? É algo que tem que ser priorizado? É algo que realmente vai mudar o seu jogo? Então, se for, cara, eu considero que você realmente deveria se dedicar aí de uma forma um pouco mais intensa para que você consiga ter resultados muito mais rápido, tá? A primeira coisa, né, é você realmente escolher, cara, que tipo de empresa que você quer trabalhar, né? Então, existem muitas empresas que você pode trabalhar, por exemplo, como um DBA. Então, é importante você entender um pouquinho sobre as vagas e sobre as oportunidades atuais do mercado. Cara, você quer trabalhar numa empresa multinacional? Muitas vezes você pode já ter alguns benefícios ali para empresas maiores, tá? Você quer começar realmente numa vaga numa empresa brasileira, muitas vezes para uma vaga numa multinacional, você vai precisar ter um requisito aí, por exemplo, de inglês, etc., para poder atuar em projetos internacionais, mesmo que para iniciantes, tá? Pelo fato da empresa ter uma cultura aí de atender clientes internacionais. Você está falando de consultorias, empresas menores, normalmente você tem essa questão de muitas vezes ter menos requisitos, tá? Então depende muito do tipo de empresa que você quer trabalhar, tá? Mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse, cara, você precisa focar em saber fazer as atividades de um DBA júnior, de um DBA iniciante. Você sabe fazer as atividades de um DBA iniciante? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levar em consideração aqui para você. Se você, cara, está pensando aí em quanto tempo que um leigo precisa entrar para o DBA, primeiro, que um cara, quando é leigo, um cara, quando não é da área de tecnologia em si, ele precisa começar a associar os elementos básicos ali da área de tecnologia, né? Conceitos sobre arquitetura de computadores, o que é uma memória, o que é uma CPU, o que é um IP, o que é uma máquina virtual, e principalmente estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, no canal da DBOCM nós temos vários tutoriais de como instala o Oracle do zero. Então, se você é um cara que gostaria realmente, é um leigo e quer entrar na área de DBA, acho que a primeira coisa é testar suas habilidades, né? Vá lá no nosso canal, cara. Verifique, por exemplo, o tutorial onde mostra como que você pode instalar o Oracle 19c do zero. Veja se você consegue replicar aquela informação para a sua máquina, para o seu ambiente, para o seu notebook. Acho que esse é um bom teste aí para você validar os seus conhecimentos. E essa é uma das atividades aí para você realmente se tornar um DBA júnior, tá? Para você realmente que é leigo entrar na área DBA. O DBA, para quem não sabe, é o administrador de banco de dados, é uma área muito nobre hoje, realmente que tem uma importância muito grande dentro das empresas e que, cara, acho que o primeiro ponto é você realmente testar as suas habilidades. Eu já vi profissionais que nem são da área de tecnologia participar dos nossos workshops gratuitos, entrarem nos nossos treinamentos, porque sem ser da área de tecnologia, em uma semana eles conseguiram instalar o Oracle do zero, conseguiram fazer um backup no Oracle, conseguiram realmente começar a executar atividades ali na prática a respeito do banco de dados Oracle. Então, isso que eu queria trazer para vocês. A primeira coisa, teste os seus conhecimentos, cara. Se você estiver testando os seus conhecimentos, você vai conseguir analisar o tempo necessário. Mas já vi profissionais, por exemplo, do zero mesmo, que nem são da área de tecnologia, em uma semana
já começar a fazer algum tipo de atividade ali relacionado a banco de dados Oracle, tá? Então, outra coisa que você precisa saber, cara, tem muita vaga no mercado. Se você souber fazer as atividades de um DBA, cara, você vai conseguir ser um profissional muito buscado hoje no mercado, tá? E a grande verdade é que só depende de você. Se você realmente é um cara que sabe executar essas atividades, sabe colocar a mão na massa, cara, você vai conseguir facilmente uma oportunidade, mesmo sendo leigo, em pouco tempo, tá? Em pouco tempo, realmente, você vai conseguir uma oportunidade, tá? E a DBOCM, ela te ajuda a acelerar esse processo. Quem é aluno da DBOCM, a gente consegue fazer do zero, cara. Um cara que muitas vezes nem é da área de tecnologia, ele começar realmente a ter a condição, né, ter as habilidades necessárias para poder se aplicar em grandes vagas, em grandes empresas, em grandes projetos, tá? Então, primeira coisa, você precisa entender que é possível, que muitas vezes em uma semana você já consegue instalar o Oracle do zero. Em uma semana você já consegue fazer um backup no banco de dados Oracle, se você tiver um direcionamento. Muitas vezes sozinho procurando na internet, isso é muito complicado. Sozinho isso fica muito difícil, mas se você tiver um direcionamento, seguir uma metodologia, seguir o canal da DBOCM, você vai conseguir isso de uma forma muito mais rápida, tá? E tem muita vaga. Recentemente eu pesquisei no LinkedIn, achei mais de 11 mil vagas relacionadas a banco de dados Oracle, e muitas delas para DBA. Então, se você tiver o conhecimento necessário, em pouco tempo, eu acredito que você consiga, sim, entrar nessa área de DBA. E muitas vezes, em um mês, você consegue passar por esse processo seletivo de validar ali algumas atividades de um DBA iniciante, testar os seus conhecimentos, realmente colocar a mão na massa, e a partir do momento que você entende o que a área faz, quais são as responsabilidades, quais são algumas atividades básicas, você já começa a ter o conhecimento e a preparação necessária para poder entrar nessa área DBA. E totalmente possível. Eu já vi profissionais, por exemplo, que em um mês, profissionais que estão na nossa mentoria, e eles começaram a se aplicar em algumas vagas, foram chamados, passaram na entrevista e, em processo de um mês, já começaram numa empresa nova, tá? E eu acredito também que esse processo pode acontecer principalmente com quem está colocando a mão na massa, quem está executando projetos, quem está seguindo aqui o canal do DBOCM e não simplesmente está vendo, mas está, de fato, aplicando aquilo que a gente está mostrando. Está simulando os projetos reais na prática, está se preparando, de fato, para as demandas do mercado. Por quê? A partir do momento que você consegue simular as atividades do DBA Júnior, cara, você está se preparando para o mercado. E a metodologia da DBOCM, ela segue esses princípios, de simplesmente o cara que não sabe, ele começar a praticar porque ele está adquirindo a experiência, ele está vendo alguém que sabe fazer esse tipo de atividade, executando na frente dele, compartilhando conhecimento, e essa é a nossa missão aqui no canal do DBOCM. Beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. E eu quero saber qual que é a sua maior dúvida a respeito da área de tecnologia, a respeito da área de banco de dados. Coloca aqui nos comentários para eu poder saber. Quem sabe a sua dúvida pode ser um próximo vídeo aqui do nosso canal. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.